Guerra de Dakota. Vingança. Minnesota Central, 20 de agosto de 1862, a 2 milhas do Lago Shetek. A guerra chegou à fronteira de Minnesota. Os guerreiros Dakota se revoltaram devido ao tratamento injusto e ao atraso nos pagamentos do tratado. Estamos na cabana. Estamos bem expostos aqui fora. Não tivemos escolha. Voz do Meio Vermelho disse que se tentássemos resistir na cabana, 200 viriam e queimariam o lugar com a gente dentro. O que está acontecendo, Will? Nunca tivemos problemas com índios. Voz do Meio Vermelho disse que há alguns bandidos que foram longe demais. E se Voz do Meio Vermelho estiver do lado deles? Bem, vamos torcer para que ele seja um homem de palavra. Ele me disse que só queriam suas terras de volta, que foram tiradas deles. Podemos ir embora. Eu contei. Somos 19, da colônia Shetek. 7 homens. Se eles nos atacarem, seremos alvos fáceis. Deus nos salve, eles estão vindo. Mas como? Não tem como escapar de todos. Todo mundo se escondam no mato alto. Vamos atirar de lá. Não desperdicem balas. Estão correndo alto como ovelhas. John? Elimine-os. Você é o melhor atirador. Não vemos ninguém. Não importa. Temos mais armas. Continuem atirando. John, você está bem? Sim, afastem-se das crianças. Deitem-as no chão. Me acertaram! John, fui atingida! Quão grave? Acho que já era pra mim, mas não se mexa. Você fará mais diferença com seu rifle. Tenho que te ajudar. E as crianças? Se tentar vir nos buscar, vão te matar também.
Você foi atingido? Aguenta firme, estou indo. Fique. Se você sair desse lugar, vão encontrar você e as crianças. John tá morrendo. Mas ele pode estar só ferido. Pelo amor de Deus, eu imploro, pense nas crianças. Você não pode ajudar o John. Mulheres, saiam! Traga suas crianças. Nada de mal acontecerá com vocês. Nós só lutamos contra homens. E por que há mulheres e crianças mortas ao meu redor? Bill Everett, eu reconheço a sua voz. Saia! Não vamos machucar você. Não posso. Fui baleado. Por que você não vem até mim? Está mentindo. Você pode sair se quiser. Se quiser nos matar, mate. Mas deixe as mulheres e crianças. Elmira, diga a todos que eu morri. Que todos os homens morreram. É sua única chance. Deixar você? Nos render a eles? Não posso. Se você ficar aqui, vão matar todos. Esta é sua única chance. Vá com eles. Faça o que dizem. E espera uma chance de escapar. Você matou meu marido. Todos os homens estão mortos. O que você quer? Vocês todos devem sair agora. Não vamos machucar ninguém. Vou levar você e Julia Wright para meus esquadrões. Venham agora. Está pronta? Não, ainda não. Leve a Júlia. Ela fala Sioux. Não temos escolha. Quantos sobraram? Não sei. Estão todos mortos. Diga às outras para virem aqui. Não as machucaremos. Tragam as armas para nós. Pegue você mesmo. Alguém ainda pode atirar. Você que pegue. Disseram para saírem. Disseram que não vão machucar vocês. Vá com eles. Se não for, eles vão começar a atirar de novo. E todos nós vamos morrer. Venham, todas as mulheres e crianças. Ficaremos seguros, com o Voz do Meio Vermelho. Aqui, leve esta. Eu tenho outra. A maioria tem sobras. Recolha as dos mortos. Me mate. Por favor. A dor é muito forte. Eu faria se pudesse. Mas não posso atirar no amigo e acabar com seu sofrimento. Me perdoe. Vocês duas e suas crianças venham até mim. Saiam. Voz do Meio Vermelho, você prometeu nos manter seguras. E eu? Não vai atirar em mim também? Não, eu não vou. Vá.
Eu juro por Deus. Eles vão pagar por isso. Dos que saíram de Shetek, 13 jaziam mortos perto do pântano. 11 foram capturados. E 10 conseguiram escapar do campo de matança. Milagrosamente, Ted Ireland sobreviveu. Assim como Lavina Eastlick, que se reuniu com seus 2 filhos e caminhou com eles para um lugar seguro em New Ulm. A Guerra de Dakota durou de 18 de agosto a 26 de setembro de 1862. Foram 6 semanas de morte e destruição que deixaram 800 mortos. Milhares de Dakotas se renderam ao exército dos Estados Unidos no Camp Release em 26 de setembro de 1862. Pequeno Corvo, o cacique de Dakota, e muitos outros não se entregaram. Os soldados estão cercando os guerreiros. Eles virão atrás de mim em breve. Eu vou morrer, eu sei disso. Não, Shaska, eles não podem. Mas eu estava errado quando te disse para você ficar. Vá embora. Agora, eu cuidarei da sua mãe. Não, eu não sou um covarde. Não tenho medo de morrer. O que mais me importa é a minha pobre mãe. Ela ficará sozinha. Eu não deveria ter te ouvido ontem. Eu poderia ter escapado em segurança. Agora é tarde demais. Agora, eu vou ficar aqui e morrer se for preciso. Shaska, eu ainda vou te ajudar, não importa o que aconteça. Eu ainda lutarei por você. A aldeia do Voz do Meio Vermelho. Pôr do sol. É bom estar em casa. A conversa com os caciques foi tensa. Houve uma decisão? Não. Todos têm planos diferentes. O que você ouviu? O que foi? Por favor, me diga. Ouvi que haverá um julgamento. Quem seria julgado? Todos nós, eu acredito. Quer dizer, todos os Dakota? Foi o que eu entendi. Quem vai conduzir esse julgamento? O governo do Homem Branco. O exército do Homem Branco. Isso não seria um julgamento justo. Concordo com você, Pôr do Sol. O que vamos fazer? Pode ser que tenhamos que ir embora. Quando saberá se isso acontecerá? Esse julgamento. Acredito que será em breve. O que Pequeno Corvo acha disso? Ele não falou sobre isso. Temo por nosso povo. Capitão Grant, você prendeu Shaska? Sim, prendemos. E ele vai ser enforcado com os outros. Se você enforcar aquele homem, eu atiro em você. Amante de índio? Pôr do Sol. Eu estava preocupado com você. Estou aqui há um tempo. Fui falar com as outras mulheres Dakota. Todas nós estamos preocupadas. Entendo. Já que você está aqui, a reunião com os chefes acabou cedo. Precisamos decidir rápido. Estamos em grande perigo agora. Perigo? De quê? Um perigo de que todos nós que lutamos na guerra contra o Homem Branco seremos presos e jogados na prisão. Você quer dizer depois do julgamento? Pequeno Corvo não acredita que este será um julgamento justo para Dakota. O que Pequeno Corvo vai fazer? Pequeno Corvo vai embora amanhã, rumo ao oeste, rumo ao território Dakota. Temos que ir com ele.
Ir embora? Amanhã? O povo aqui precisa da nossa ajuda. Eu posso ajudá-los. A gente pode ajudá-los. Temos que ir, pôr do sol. Meu marido. Há muitas crianças da cota aqui agora que não tem ninguém. Pôr do sol. Você foi uma excelente mãe para os filhos. Se é isso que seu coração te chama a fazer, você deve ficar. Mas eu preciso ir. Saiba disso. Você e eu somos duas vozes que cantam juntas. E sempre serão. Eu prometo a você. Eu me juntarei a você em Dakota. Senhorita Cardinal, eu sei que isso é difícil, mas por favor, nos conte o que aconteceu com você da melhor forma que puder. Foi perto do Beaver Creek. Ouvimos de um massacre na agência, então seguimos para Fort Ridgely. Éramos cerca de uma dúzia. Quando saímos da planície, os índios vieram de todos os lados. Alguns dos homens saíram correndo como covardes. Então os índios os mataram. Mataram os homens. Depois pegaram o resto, exceto menores. Mataram as crianças. E quanto ao aquele que proíbe sua casa? É ele quem devemos investigar? As coisas aconteceram tão rápido. Ele estava lá, as pessoas estavam sendo mortas, mas não sei se ele matou alguém. Acho que ele matou meu marido, não tenho certeza. Fiquei com medo. Mas sabemos o que ele fez depois. Não sabemos, Margaret. Sim, reverendo. Depois que nos espancaram e nos arrastaram, o aquele que proíbe sua casa me pegou na terceira noite e me estuprou. Eu estava lá quando ele a pegou. Ele estava pronto para brigar. Ele saiu com todas as bandas. E quando voltava, ele destruía as mulheres. Você tem certeza de que foi o aquele que proíbe sua casa? Não há dúvida. Eu juro por Deus que foi ele quem fez isso comigo. Sr. Hurd, Tenente Buchanan, a menos que pensem diferente, acredito que temos o suficiente para levar este homem à comissão. Obrigado, senhoras. Vocês sofreram muito mais do que imaginamos. Serão chamadas para testemunhar no julgamento. Tenente Buchanan, traga os próximos 2. Senhores, o processo começará em instantes. O Sr. Hurd fará o registro. Sintam-se livres para fazer qualquer pergunta. O Tenente Olin atuará como juiz auditor e fará as perguntas. Seremos firmes e respeitosos e nenhuma demonstração será permitida de ninguém. Quantos hoje? 16 estão na pauta de hoje. Todos foram interrogados pelo reverendo Riggs e a acusação foi assinada pelo coronel Sibley. Sr. Hurd, quem é o primeiro? O mulato Joe Godfrey, ou Otactai, como os Sioux o chamam. Você é Joe Godfrey, o homem conhecido pelo senhor como Otactai? Sou eu. Como membros devidamente juramentados da comissão militar, designados para presidir estas reuniões, tenho em minha mesa acusações contra você assinadas pelo coronel Henry Sibley. Tenente Olin, leia-as, por favor. Acusações e estipulações contra Otactai, um homem de cor, ligado à tribo Sioux. Acusação: assassinato. Estipulação: primeiro, neste caso, o referido Otactai, ou Godfrey, um homem de cor, fez em ou perto de New Ulm, Minnesota, por volta do 19º dia de agosto de 1862. Juntou-se a um grupo de guerra da tribo Sioux contra os cidadãos dos Estados Unidos e, com suas próprias mãos, assassinou 7 homens, mulheres e crianças brancas, mais ou menos cidadãos pacíficos dos Estados Unidos. Como você se declara? Culpado ou não culpado? Não sou culpado. Então, senhor, conte-nos sua história. Comece desde o início. Como exatamente você se tornou um índio de coração e alma? Eu nasci em Mendota. Meu pai era canadense-francês. Minha mãe era uma mulher de cor. Minha mãe veio a serviço de Alexander Bailey e fui criado na família dele. Você vive com índios? Eu vivi na agência inferior por 5 anos. Casei com uma mulher da tribo Wabacha. Estávamos vivendo entre a agência e New Ulm quando tudo começou. O que significa Otactai? Aquele que mata muitos
Seu nome te condena. Não, eu não matei ninguém. Matar é uma honra na guerra. Meu povo, o primeiro homem a entrar numa casa, a matar pessoas, recebe o crédito. Ser capaz de entrar numa casa primeiro, ainda há muito perigo. Qual foi o seu papel no combate? Eu estava fazendo feno com outro índio. Minha casa estava por perto. Outro homem apareceu montado em um cavalo. Ele disse que todas as pessoas brancas haviam sido mortas na agência. O amigo perguntou: quem fez isso? Ele disse que foram os índios e que eles estavam vindo para matar todos os brancos em New Ulm. E depois fez o quê? Eu fui para minha casa. Minha esposa e eu decidimos ir pela floresta, perto do rio. Mas meu sogro nos chamou de volta. Ele disse que os brancos nos matariam. E que a gente tem que voltar para a agência. Para onde você foi? Fui com meu tio para New Ulm. Encontramos mais índios no riacho. Estavam todos pintados e disseram que eu também deveria me pintar. Eles me pintaram. Eu tive medo de recusar. Me deram um machado e disseram que eu deveria ir com os índios e fazer o que eles faziam ou ser morto. Você brigou com eles? Havia uma casa ao lado da estrada. Os índios foram em direção à casa. Eu parei, mas eles me disseram que eu tinha que ir. Um velho, um menino e 2 mulheres estavam na casa. Disseram-me para dizer a eles que os Chippewa estavam por perto e que estávamos lá para caçá-los. Pedimos água. As meninas entraram na casa e alguns índios as seguiram. Um disse para mim: aqui está uma arma para você. Eles têm comida. Depois que matarmos, aí nós comemos. O que você fez? Me disseram para vigiar a estrada. Uma carroça estava vindo. Eu deveria avisá-los quando chegasse perto. Então eu ouvi o tiroteio. As 2 jovens caíram bem do lado de fora da casa. Corri ao redor da casa. Ouvi índios gritando perto da estrada. Eles chamaram e eu fui até eles. Havia 2 carroças e estavam matando os brancos. Grande espírito. Veio até um homem ferido. Enfiou sua faca no flanco dele. O cortou em bocados. Eu apenas segurei os cavalos. Então os índios subiram nas 2 carroças e seguimos pela estrada em direção a New Ulm. Toda vez que chegávamos perto de uma casa, os índios saíam da carroça e iam na frente. E eles entravam na casa e matavam todas as pessoas. E assim, eles mataram todos ao longo da estrada. 6, 8 casas. Eu fiquei na carroça e não vi ninguém ser morto. Deixa eu entender direito. Você apenas segurou os cavalos e não tinha nada a ver com as mortes? Eu apenas observei. Velhas, crianças, mortas. Havia um jarro na carroça. E eu estava quase bêbado. Me disseram para pular da carroça. Um disse que tinha deixado 3 armas em uma casa quando trouxe a farinha. Me disseram para entrar na casa com um machado, matar as pessoas e buscar as armas. Eu estava com medo. Quantos de vocês estavam lá? Cerca de 20. Naquele momento havia cerca de 4 carroças e estávamos indo de casa em casa, matando todo mundo. Houve 2 ataques a New Ulm. Foi o primeiro ou o segundo? Foi o segundo, capitão. Eu estava na vila de Pequeno Corvo durante o primeiro. Continue. Depois de alguns dias, fomos para o Rice Creek. Então cruzamos o rio Redwood. E vimos algumas carroças na planície do outro lado do rio. Depois que os índios cruzaram o rio Minnesota e viram as carroças do outro lado, eu fui com eles, ao amanhecer. Estavam atirando pouco antes de eu chegar lá, e atiraram o dia todo. Eles mataram todos os cavalos. Pare. Você estava em Birch Coulee. Homens morreram lá, não só cavalos. 25 dos meus homens. Foi um ataque covarde a um acampamento adormecido. Birch Coulee, 2 de setembro de 1862.
Cadê a mulher que encontramos na planície? Justina Krieger. Está na carroça. Ela vai ficar bem. Quando vão a trazer os cavalos de volta? Em breve, espero. Vai demorar um bom tempo para atrelar aqueles cavalos de novo. Estamos atrasados. Acho que eles sabem disso. A senhora não deveria estar aqui. Está ferida. Agora eu estou melhor. Melhor que seja agora. É. Com certeza vão nos culpar. Eles sempre fazem isso. Você ouviu isso? Sim, ouvi. Estão atacando! Procurem abrigo! Para trás das carroças, agora! Eles apareceram do nada. Temos que aguentar até a ajuda chegar. O Ripley precisa saber que estamos A aqui. única coisa que sei é que isso está virando uma baita confusão. Senhora Woodbury, o que você pode nos contar sobre Joe Godfrey, conhecido como o Tactai? Bem, eu o vi 2 ou 3 dias após o início do conflito. Ele estava na Vila de Pequeno Corvo. Ele estava usando um tapa-sexo. E suas pernas e rosto, todos pintados, para uma festa de guerra que ele começou em uma sem lar. Ele parecia estar relutante? Não. Ele estava muito feliz com os índios. Ele estava pulando e gritando, tão feroz quanto qualquer um deles. Quando eles voltaram, Runca, que era um dos índios, disse que Godfrey era o mais corajoso de todos. Ele os levou para uma casa. E Godfrey golpeou as pessoas com um machado. Eu estava perto e ouvi alguém dizer a ele: "Ei, Godfrey, quantos você matou?" E ele disse: "Apenas 7. Apenas 7. Eu o vi uma vez quando ele saiu. Ele tinha um fuzil, uma faca e um machado. Ele estava orgulhoso daquela matança. Eu sei que estava." Senhora Woodbury, você realmente viu Godfrey matar alguém? Não. Mas aposto que ele matou. Você pode descer. A acusação contra Chaska, um índio Sioux, assassinato. Estipulação. Nesta que o dito Chaska, em 18 de agosto de 1862, ou por essa altura, matou George H. Gleason, um cidadão branco dos Estados Unidos, e também cometeu vários atos hostis contra os brancos, entre o referido dia 18 de agosto de 1862 e o dia 28 de setembro de 1862, isso perto do rio Redwood, e em outros lugares na fronteira de Minnesota, por ordem do coronel H. H. Sibley. Chaska, o que você diz sobre as acusações contra você? Eu me declaro inocente de assassinato. Conte-nos sua história, então. Você pode se sentar se quiser. Eu vou ficar de pé quando falar com você. O outro índio atirou em Gleason.
E quando ele estava caindo, eu apontei minha arma para ele, mas não disparei. Tenho uma mulher branca a meu cargo. Embora eu não possa cuidar dela tão bem quanto um homem branco, porque sou índio. Você está falando da Sra. Wakefield? Sim. Eu a mantive com a intenção de liberá-la. Não sei de outros atos ruins além do assassinato de Gleason. Se eu me mudei para cá com os índios. Se eu tivesse feito algum ato ruim, eu teria ido embora com o Pequeno Corvo. Você atirou em Gleason? Eu queria impedir o outro índio de atirar. Eu o impedi de matar a mulher e as crianças com Gleason. Eu puxei o gatilho contra Gleason, mas não disparou. E então, enquanto ele caía, eu atirei por cima dele. Esse foi o terceiro tiro. Depois eu puxei o gatilho nele quando ele já estava morto no chão. Eu estive em 3 batalhas. Eu não atirei em nenhum outro homem branco. Foi isso que aconteceu. Eu terminei. Sente-se no banco, Chaska. A senhora Sarah Wakefield poderia se apresentar diante de nós, por favor? Senhora Wakefield, você tem algo a acrescentar ao relato dado por Chaska? Sim, tenente, eu tenho. Temendo um ataque na agência superior, meu marido me mandou e meus 2 filhos para o Fort Ridgely. Eu estava com o Sr. Gleason quando ele foi morto. Eu e meus filhos estávamos com ele numa carroça. Não! Chaska nos salvou de Rapa. Quando chegamos ao acampamento, ele me levou e meus bebês para uma tenda. Desde então, ele nos salvou 3 vezes. O que Chaska disse a você? Ele tinha grande consideração pelos brancos. A mãe dele me levou para a floresta e me protegeu quando minha vida estava em perigo. Ele me salvou mais uma vez quando Chacopei, o cacique de sua tribo, tentou me matar. Você morou em uma tenda indígena com Chaska e a mãe dele? Como eles te trataram? Chaska era pobre. Não havia despojo em sua tenda. Ele deu café e comida para meus filhos. E ficou sem nada. Ele não é culpado de crime algum que eu saiba. Se você não tem mais nada a acrescentar, pode voltar ao seu lugar. Senhores, o que vocês dizem sobre Chaska? Ele atirou em Gleason. Uma vez ele errou. Diz que foi intencional. Outro tiro. Sua arma falhou. Enforcado! E quanto à senhora Wakefield e seus filhos, evidentemente ele os salvou. Ela vivia na tenda dele. Suas opiniões podem ser parciais. Ele disparou sua arma. Se ele realmente acertou Gleason, ele permitiu o assassinato. Concordo com o Coronel Crooks. Enforcar. Alguma objeção? Hurd, traga-o. Esta comissão militar, após cuidadosa deliberação sobre os testemunhos apresentados, considera o prisioneiro da seguinte forma: culpado da estipulação da primeira acusação, culpado da primeira acusação, culpado da segunda acusação, e portanto foi sentenciado o referido Chaska, um índio Sioux, à morte na forca. Não, vocês não podem. Isso está errado. Ele não fez nada. Major Forbes, silencie essa mulher e a remova. E devolva Chaska à prisão. Você tentou. Sabem que você tentou ajudar. E por isso meu povo me condena. Eles não entendem. Por 6 semanas fomos arrastados pela pradaria pelos Santi. Muitas mulheres foram feridas nesse tempo. Eles não irão perdoar. Depois que eu falar com Chaska e sua mãe, meus filhos e eu devemos deixar este lugar. Meu marido está esperando. Você pertence ao seu mundo. Volte para ele. Que o Deus esteja com você, Sarah Wakefield. Parece que tem 9. Cork pegou o nome de Riggs. Johnson, chame o primeiro nome. Washashun, por favor, empilhe seus fuzis e quaisquer outras armas contra a parede.
Elas serão devolvidas em breve. Por que será? Homens como chefes de suas famílias devem ser contados separadamente. O governo quer lhe pagar um valor extra. Wakuwa! Wea ya ya! Nariz cortado! Por aqui. Crianças, por aqui. Por aqui. Sigam-me. Crianças, venham. A comida está aqui. Venham, crianças. A comida está aqui. Funcionou perfeitamente, coronel. Pegamos 234. Alguns suspeitaram de uma armadilha e correram para o milharal. Bem, quantos temos ao todo? 403. Bem, ao que tudo indica, conseguimos capturar todos os culpados. Eu gostaria de agilizar esse processo o quanto antes. Como está Godfrey? Pronto e preparado. Você ficaria surpreso com o quanto ele tem ajudado. Esse poder de vida e morte é algo terrível de se exercer. Pensar que centenas de pessoas estão sujeitas ao poder que está nessas mãos me faz estremecer só de pensar. Farei justiça e nada mais. Não matarei nenhum homem, nem mesmo um selvagem se for provado inocente. Coronel Sibley. Senhor Dooley. Recebi notícias de que Voz do Meio Vermelho está subindo o Missouri para o oeste. Ele tem cativas de Shetek. Minha Laura deve estar com ele. Vamos trazê-lo de volta assim que terminarmos. O que estamos fazendo aqui? Engraçado, eu ouvi que os Sanzark estão atrás de Voz do Meio Vermelho. Um índio, ele vai libertar os cativos. Índios atrás de índios. Eles os chamam de soldados tolos. Bem, devemos todos rezar pelo melhor. Shaska. Eu acreditei em você. Você disse que os brancos seriam justos. Você deve ter mentido para eles sobre mim. Você sabe que eu salvei você e suas crianças quando Rapa matou Gleason. Quando Rapa queria fazer de você sua mulher, eu o impedi. E agora eu vou morrer. Não fiz nada para que isso acontecesse. Eu sei, Shaska. Você me ouviu ontem. Você acha que isso é fácil para mim? Eu não tenho amigos. Os brancos me chamam de traidora. E pior, plantaram sementes de dúvida no meu marido. Eu preciso voltar para ele. Os índios acreditam que eu te traí. Eu não tenho povo. Eles não vão te enforcar. Vou continuar tentando ajudar você com Sibley, Ramsey
Até o presidente Lincoln. Agora, por favor, pegue minha mão. Eu sei que lhe devo minha vida. Eu quero pegar sua mão e me despedir em amizade. Adeus, Chaska. Adeus, meu querido amigo. Reverendo Riggs, Reverendo Williamson. É importante que nos encontremos antes de eu ir para o leste. Precisamos falar sobre a situação dos índios aqui. Stephen, você tem uma tarefa difícil. Bispo Whipple, só estou tentando resolver as coisas. Existem alguns índios culpados de crimes que merecem punição, pois seus atos não podem ser considerados como parte de uma guerra. Stephen, existe uma grande diferença de culpa entre aqueles que percorreram o país cometendo violências cruéis e aqueles que apenas receberam e se beneficiaram dos despojos. Ou aqueles que, sob a ameaça de morte, participaram da batalha onde centenas estavam envolvidos. Pode ser, mas estou convencido de que os comissários seguirão a vontade de Deus. 29 já passaram pelo julgamento. Estou convencido de que as pessoas que se encontram atualmente na prisão e foram consideradas culpadas não deveriam estar lá. Thomas, tenho grande respeito por aqueles na comissão. Eles deveriam ter novos julgamentos de verdade. Mas acho que Minnesota provavelmente não conseguiria encontrar 12 homens que pudessem atuar como jurados. Mas eles estão julgando índios. E meu senso de justiça me leva a dar aos índios um julgamento tão justo e completo quanto aos brancos. Do governador até os mais humildes da sociedade, há uma crença de que todos são culpados. Sejam culpados ou não, serão condenados à morte. Isso não se trata de decisões jurídicas corretas. Os membros da comissão carregam seus próprios preconceitos. Stephen, Henry, vocês acham que devemos compartilhar a culpa? O cristianismo conduz ao progresso da civilização. Escrevi ao presidente Lincoln, ressaltando que uma das falhas mais evidentes em nosso sistema indígena é a ausência de qualquer punição ou restrição à vida selvagem. Poderia ter sido feito mais? Também escrevi ao presidente Lincoln, informando que houve casos de corrupção dentro do sistema indígena e que uma revolta era absolutamente inevitável. Sim, mas nós introduzimos nosso modelo social e destruímos a estrutura da civilização indígena. Em breve, irei para Nova York para a convenção episcopal. Quando eu sair de Nova York, irei a Washington para me encontrar com o presidente Lincoln. Por favor, busque justiça para os Dakota. Ouvi seus pedidos de socorro. Eu vi o extenso registro criminal acumulado sobre eles. Eu simplesmente não posso ficar em silêncio. Rezo para que eles te ouçam. Você é o bispo episcopal de Minnesota. Chegará o dia inevitável em que as pessoas falarão apenas em sussurros sobre a nossa grande vergonha. Elas se maravilharão ao refletirem sobre como seus antepassados ousaram brincar com a verdade e a justiça e, em sua temeridade, brincaram com Deus. Você estava acompanhado por um grupo de refugiados de Chetek, certo? Sim. Era um grupo de homens, mulheres e crianças. Senhora, por favor, conte-me de memória o que aconteceu. Estávamos na trilha de Chetek, como você disse. Os Dakota se aproximaram por trás de nós, e nós nos escondemos na vegetação abaixo da trilha. Imagino que alguns no seu grupo estavam armados. Sim, a maioria dos homens estava. Houve alguma conversa ou tentativa de comunicação entre seu grupo e os Dakota? Antes do tiroteio começar? Não. E
Os Dakota estavam cientes de que havia crianças no seu grupo? Algumas crianças estavam gritando, então sim. Quando os tiros cessaram, Pararam quando a maioria de nós já havia sido atingida. o que aconteceu depois? O líder queria que as mulheres e crianças saíssem para ele. Você conseguiu reconhecer aquele índio? O líder deles? Sim. Era a voz do meio vermelho. Ah, um dos caciques. Então os homens do seu grupo levaram... Não. Os homens estavam mortos. Todos eles? A maioria. Havia 2 dos quais não tenho certeza. Os 2 dos quais você não tem certeza. Um deles seria Will Dooley? Isso mesmo. Bem, talvez lhe interesse saber que Will Dooley sobreviveu àquela emboscada. É bom saber. Laura Dooley adoraria ouvir isso. Está falando de Laura Dooley, a esposa dele? Sim. Quando fui libertada, ela teve que ficar para trás porque... Por causa da saúde dela. Então ela tem... ficado doente? A saúde da Laura surtou. Por favor, explique. Laura perdeu 2 de seus filhos naquele dia e, em meio ao desespero, não sabia se o marido ainda estava vivo. Entendo. Quando você foi levada pelo Voz do Meio Vermelho e seu grupo, para onde eles te levaram? Para o oeste. Para dentro do território Dakota. Ele nos trocou por um índio Sanzark. Acho que o nome dele era Charger. Depois disso, Laura Dooley se fechou em si mesma. E sua saúde nunca mais foi a mesma. Você sabe o que quero dizer? Sim. Obrigado. O Gabinete de Guerra, Cidade de Washington. Bispo Whipple. Um prazer conhecê-lo. Tenho recebido relatórios frequentes detalhando os horrores que aconteceram em Minnesota. Quero saber mais. Sente-se, por favor. Me dê sua opinião. A luta acabou, mas ainda há muito a ser reconstruído em Minnesota. Nunca estive lá, mas ouvi dizer que é um lugar lindo. O que foi que realmente causou essa guerra? Não estava ciente de problemas antes. Os Dakota, também conhecidos como Sioux, já tiveram toda a Minnesota. Foram empurrados para o sul e oeste pelos Chippewa. E então vieram os tratados estabelecidos pelo nosso governo. E esse acontecimento específico resultou no fato de que agora eles vivessem apenas ao longo de um trecho de 150 milhas do rio Minnesota. E ele tem 10 milhas de largura. Os Sioux se adaptaram? Pegamos caçadores de floresta e tentamos transformá-los em agricultores de pradaria. A mudança era a coisa certa a fazer. Mas essa mudança foi difícil e teve um preço. Uma vez que a guerra com o Sul começou, o governo demorou a realizar os pagamentos aos Sioux, mas colheitas e os pagamentos em atraso levaram à fome. O governo realmente não forneceu nenhuma comida? Havia comida. Armazéns cheios de comida. Só não havia dinheiro. Por que não liberaram a comida necessária? Porque a política do agente determinava que a liberação de bens, dinheiro e suprimentos alimentares ocorresse de forma simultânea. Sem dinheiro, sem comida. Novamente, por quê?
Eles escolheram deixar o povo passar fome. Os comerciantes temiam que não fossem pagos. Eles concederam crédito, e quando o dinheiro chega, os índios vão à mesa de pagamento quando seus nomes são chamados. E os comerciantes têm prioridade no dinheiro. E somente depois disso a comida é liberada. Os comerciantes ficam com a totalidade do dinheiro? Isso não parece certo. Os comerciantes fazem toda a contabilidade. Seus agentes sempre apoiam os comerciantes. Fraude é o que não falta. Bispo. Um homem decidiu que os macacos poderiam ser mais eficientes na colheita do algodão do que os próprios trabalhadores humanos porque têm dedos menores. Mas, quando ele colocou os macacos em seu campo de algodão, descobriu que precisava de 2 supervisores para cada macaco. Acho que temos o mesmo problema. Precisamos designar 2 homens honestos para vigiar atentamente cada um de nossos agentes indígenas. É tudo uma questão de dinheiro. Sem compaixão. Quantas pessoas morreram na guerra? Talvez 800. Mais de 100 mulheres e crianças. Muitas atrocidades foram cometidas. Mulheres tiveram os estômagos cortados e os fetos arrancados. Mutilações, estupros. Mas também há muitas ocasiões em que os índios arriscaram-se para salvar vidas de brancos. Tantos horrores e tragédias que poderíamos ter evitado. Senhor presidente, sua próxima visita chegou. Mais uma coisa, senhor presidente. Sinto-me na obrigação de lhe responder com um pedido do general Sibley. Mais tropas, por favor. Anotado, bispo. Vou deixar você com isso. Este nosso serviço indígena precisa ser reformado. Se eu sobreviver a esta guerra, farei todo o possível para garantir que isso se concretize. Senhores, estou construindo um novo cercado para abrigar todos os prisioneiros. Comida e forragem ainda são um problema para nós. Coronel, qual é o status do julgamento até agora? Até o momento, julgamos 120. 100 foram condenados à morte. Temos mais cerca de 300 prisioneiros acorrentados, aguardando o julgamento pela comissão. Então, quando começamos a enforcá-los? Ainda não. Recebemos notícias de Washington. Nenhum enforcamento acontecerá sem a autorização do presidente. Senhor, esses casos estão avançando tão devagar. Vão levar todo o inverno. Eles não são cidadãos americanos. Eles não merecem. Nossos direitos são selvagens culpados de crimes. Devemos enforcá-los imediatamente. Tenente Olin, você tem razão até certo ponto. Agora, esse CEO não tem advogados de defesa, isso é verdade. Mas temos que dar alguma aparência de justiça. Ainda assim, como podemos acelerar esse processo? Olha, passamos muito tempo tentando provar que os acusados realmente mataram alguém. Questionamos testemunhas, o reverendo Riggs busca ligações diretas e chamamos testemunhas oculares. Tudo isso é necessário? O que você quer dizer? Só isso, coronel. Convém perguntar, você estava lá? Você estava na travessia da balsa? Na agência Redwood? Em Acton? Hutchinson? Forest City? Wood Lake? Beaver Creek? New Ulm? E aonde quer chegar? Se eles estavam lá, se atiraram, participaram do massacre. Se podemos provar que realmente mataram alguém. Em outras palavras, se estavam lá, são culpados? Sim, e eles confessam facilmente que estavam nas batalhas. Esses selvagens se consideram como soldados, até mesmo guerreiros. Eles adoram admitir que lutaram em batalhas, em pelo menos 2/3 dos casos até agora. A maioria dos prisioneiros admitiu ter disparado suas armas, 1 ou 2 tiros, e ninguém foi morto. Alguns dizem que só queriam algo. Um senhor admitiu que cometeu o roubo de um cavalo, porém alegou que se tratava apenas de um jovem potro. Muitos jovens entre 18 e 25 disseram que eram muito novos para lutar e que seus corações eram fracos demais para enfrentar o fogo. Eu gosto da ideia do Grant. Não me importa quão inocentes eles dizem ser. Se estavam lá, são culpados e merecem morrer. Como você entrou em contato com os Kitzmans?
ouvimos que os índios estavam causando problemas. Então, nos reunimos na fazenda do Kitzman e chegamos à decisão de partir rumo a Fort Ridgely. Eles atacaram? Nós seguimos a noite toda até umas 2 ou 3 da madrugada. E então, estávamos quase na metade. Tínhamos andado talvez 14 milhas e decidimos seguir o Beaver Creek até Fort Ridgely. E o sol já estava alto há cerca de 2 horas. E nós fomos abordados por um grupo de 8 índios montados em seus cavalos. Tínhamos 11 homens armados e eles queriam lutar. Mas os índios colocaram suas armas no chão e um deles veio caminhar em nossa direção. Então meu irmão Paul, ele foi falar com ele e eles se cumprimentaram. E então aquele índio, ele o beijou na bochecha como um Judas. Ele disse que os Chippewa foram responsáveis pelas mortes e não os Sioux. E que os Chippewa estavam mais à frente e que precisávamos voltar para casa. E eles iriam conosco. E os índios andaram entre nós bem amigáveis. As crianças estavam com medo no começo, mas depois se acalmaram. O pessoal começou a ficar nervoso porque nossas armas estavam nas carroças e não eram fáceis de pegar. E então, vimos 2 homens mortos na estrada e as coisas começaram a mudar. Eles formaram uma linha de batalha. Eles tinham espingardas de cano duplo. Nariz Cortado exigiu nosso dinheiro e então eles nos deixaram e nós seguimos viagem. Encontramos mais 2 homens mortos ao longo da estrada. Nossos homens pegaram suas armas da carroça e seguimos em direção à casa. Andamos cerca de 100 metros da nossa casa e os índios apareceram do nada e começaram a atirar. No primeiro disparo, eles mataram todos os homens, exceto 3. Meu marido era um dos 3. E os outros? Os índios disseram às mulheres brancas que, se fossem com eles, seriam poupadas. Meu marido disse para eu ir, que eles não me matariam e eu poderia encontrar um jeito de escapar. Eu comecei a... Quando outra mulher veio até mim para ir com eles, ela deu alguns passos em minha direção e eles a mataram. Eles continuaram atirando até que 6 mulheres e mais 2 homens estavam mortos. E as crianças? Algumas foram mortas, mas a maioria estava na carroça. Eles bateram nelas com a coronha de suas armas. Foi terrível. Vá com calma, Senhora Krieger. O açougueiro. Ele pulou na carroça com cerca de 1 dúzia de crianças. E as matou todas com um machado. Os pequeninos estavam tão assustados que não conseguiam se mover. Eles só esperavam a vez deles para morrer. Bem, onde estava seu marido? Ele era o único homem que restou. Eu estava na carroça e ele veio até a carroça e me implorou para ir. Então 2 índios se aproximaram e atiraram nele. Ele caiu e então eles atiraram mais 2 vezes para ter certeza de que estava morto. Eu me levantei e eles me atingiram com chumbo grosso e eu caí para trás dentro da carroça. Quando acordei, todo mundo já tinha ido embora. Menos os mortos. Eu vaguei sem destino pela silenciosa pradaria de 19 de agosto a 1º de setembro. Soldados me encontraram e eu fui levada para Birch Coulee. Eu estive lá para a batalha. 2 dos meus filhos e outro garoto conseguiram escapar. Minha filha Lizzie, ela tem 13 anos. Gritou para as crianças se deitarem no chão quando os tiros começaram. E quando os índios foram embora, Ana
Ana levou as crianças e as levou para minha casa. Quanto tempo eles ficaram na casa? Até o dia 20, eu acho. Em seguida, Ana trouxe as crianças mais velhas para a pradaria. Outras crianças que estavam muito machucadas ou dormindo ficaram para trás. De uma forma ou de outra, 8 dos meus filhos chegaram lá. Foi um milagre, graças a Deus. Hannah trouxe 5 para Fort Ridgely. De uma forma ou de outra, 8 dos meus filhos sobreviveram. Mas 24. Eles mataram 24 dos meus amigos e meu marido. O Papa quer começar a enforcá-los agora mesmo. 303 deles. Os vereditos foram decididos e as sentenças foram dadas. Sabe, eu participei da guerra de Black Hawk lá em Illinois. Minha luta sangrenta foi contra os mosquitos. Quebrei meu mosquete sem nem ter disparado. Um velho índio solitário e desconhecido apareceu no acampamento um dia. Os meninos estavam prontos para acabar com eles. Eu intervim. O que quero dizer é que não guardo nenhuma animosidade contra a raça vermelha. Estão tentando sobreviver. Bem, uma cultura avançada está tentando destruir o mundo deles. Eu também lutaria. Há uma carta do governador Ramsey. Ele conversou com o Papa e escreve: espero que a execução de cada índio CEO condenado pela justiça seja ordenada imediatamente. Secretário Stanton, aqueles que cometeram estupros e assassinatos devem ser executados, não soldados que lutaram na guerra. Enviei essa mensagem à Papa. Por favor, encaminhe o mais rápido possível o registro completo dessas condenações. Quero que o Papa nos envie todos os nomes completos dos condenados. Isso é de Papa. Ele escreve: a única distinção entre os culpados é qual deles matou mais pessoas ou violentou as meninas mais novas. O povo de Minnesota está exasperado até o último grau. E se os culpados não forem todos executados, acho quase impossível evitar assassinatos em massa. Senhores, eu não vou agir impulsivamente. Não esqueçam das implicações políticas. Na última eleição, os democratas avançaram em vários estados. Pode ser difícil na reeleição. Talvez dar aos minnesotanos o que querem. Eu não vou enforcar homens para ganhar votos. Eu vou fazer o que é devido. Essa é minha mensagem para todo o estado de Minnesota. Está estipulado que quem está na nuvem, também conhecido como nariz cortado, ele tirou a vida de 27 pessoas completamente inocentes durante a guerra passada na agência e em Beaver Creek. Eu não matei ninguém. Quando o pequeno corvo disse para matar os traidores, eu fui junto. Estou sendo acusado de matar um carpinteiro, mas não fiz isso. Eu só disparei minha arma na loja. Ele disparou sua arma. Segundo nossos padrões, deveria ser o suficiente para condená-lo. Mas as acusações contra este homem são particularmente graves. Por que você é chamado de nariz cortado? Eu lutei outro dia. Ele mordeu o meu nariz. Devemos ouvir mais. Sente-se. Não ouço objeções aqui. Nariz cortado, você é considerado culpado e será enforcado até a morte. Quem é você? Como você entrou aqui? Sou a esposa de Voz do Meio Vermelha. Sei que estão procurando por ele. Onde ele está? Não sei. Acho isso bem improvável. Improvável? Vou te dizer o que é improvável. É improvável que qualquer Dakota seja tratado de forma justa neste julgamento. Forbes. Não se preocupe. Não vou tomar muito do seu tempo. Entendo que muitos da sua gente morreram nesta guerra. Mas o que você parece não entender é o que causou esta guerra. Eu tinha 2 filhos lindos. Um era um bebê. Eles estavam com fome. Depois estavam famintos.
Agora estão mortos. E vocês não podem dizer ou fazer nada aqui para trazê-los de volta. Isso aconteceu com muitas famílias Dakota. Seus agentes foram a causa da morte deles. Não se esqueçam disso. Fui forçado a ir por Pequeno Corvo. Atravessei o rio. Fomos instruídos a pegar o gado e matar todos os homens brancos. Se não fizéssemos, a companhia de soldados nos puniria. Havia uma fazenda isolada escondida entre Bridge Coulee e Beaver Creek. Encontramos muito gado. Tentamos conduzir o gado, mas eles fugiram. O dono tentou nos parar. E eu atirei nele. Mas não o acertei. Sou um bom atirador. Se eu quisesse matá-lo, teria conseguido. Atirei apenas porque acreditava que o Pequeno Corvo queria. Ele nos disse que se não matássemos homens brancos, seríamos mortos. Washashun, você está acusado de assassinato. Vou perguntar a você, culpado ou inocente? Inocente. Estava com o braço machucado em New Ulm, não consegui disparar uma arma. Minha arma estava quebrada. Eu não poderia lutar mesmo se quisesse. Pelos nossos critérios, você é considerado culpado e condenado à forca. Inocente. Você é considerado culpado e condenado à forca. Está se tornando um tribunal de fachada. Vocês resolveram 42 casos hoje, cada um com média de 5 minutos. 5 minutos para decidir se um homem vive ou morre. Vocês resolveram 272 casos nos últimos 10 dias. Acredito que a maioria merece morrer, mas nem todos. Devemos implorar por misericórdia. Já ouvi o suficiente. Os minnesotenses chamam por execuções em massa e remoções. Todos os jornais, assim como os políticos, exigem isso. Muitos falam o contrário? Não muitos. Bispo Whipple. Há uma senhora Williamson que solicitou que um perdão fosse concedido. Um pedido especialmente sincero e comovente feito por Sarah Wakefield sobre um índio chamado Chaska. Eu concedi esses perdões. Mas você sabe, rei, eu tentei escapar disso. Como assim, senhor presidente? Eu perguntei ao juiz auditor se existiria alguma instância judicial ou tribunal competente que decidisse isso. Não, ele disse. Você tem que fazer isso pessoalmente. Whiting e Ruggles já se reportaram a você? Sim, já se reportaram e eu tomei uma decisão. Traga-me papel, eu quero escrever. O que você vai fazer? As palavras de Whipple, você não pode enforcar as pessoas às centenas, continuavam voltando para mim. Decidi autorizar que 39 sejam executados. Após revisar a análise de Whiting e Ruggles, concluí que eles são culpados de assassinatos individuais e de abusos atrozes contra as mulheres cativas. E os outros? Aqueles culpados por simplesmente lutarem em batalha continuarão sob custódia até nova determinação. Eles não serão executados. Haverá um tumulto. Está muito errado. Matar soldados que lutam em guerra. Queremos que todos os prisioneiros confederados que dispararam em batalha sejam executados. Isso não será fácil. Eu sei que os nomes parecem confusos. Não quero nenhum erro de forma alguma. Então, vou escrevê-los com minha própria mão. Eu vou hifenizar a pronúncia certa. E eu vou numerá-los. Há sérias preocupações políticas. Temo que com o progresso miserável que estamos fazendo nesta guerra para preservar a União, eles terão muitas outras oportunidades de mostrar desaprovação, além da minha forma de lidar com os índios Sioux em Minnesota. "39 é uma afronta ao povo de Minnesota."
Mas vamos realizar as execuções prontamente. Quero que constroem uma forca para enforcar todos ao mesmo tempo. Senhor, você se lembra? Capitão Dooley, eu me lembro. Você terá a honra de cortar a corda. Fiquei feliz em saber que 2 de seus filhos e sua esposa foram devolvidos a você. Louvado seja o Senhor. Louvá-lo por quê? Disseram-me que minha esposa está na cama e mal consegue falar. Claro, 2 dos meus filhos estão vivos, mas 3 outros foram mortos pelas mãos daqueles selvagens. Mandaria todos eles para o inferno. Só gostaria que houvesse mais. Terá sua chance no dia 19. Segure isso. Senhor, temos um problema com essa data. Por que isso, tenente? Não há corda suficiente para enforcar todos de uma vez. Não tem corda suficiente em Mankato. Impossível. Arrume mais. Estou tentando, mas o interior está deserto. E Mankato é apenas uma cidade pequena. Eles não têm muita corda. Bem, quanto mais você precisa, tenente. Fiz um pedido especial, senhor, para St. Paul. Corda feita sob medida, mas não vai chegar por algumas semanas. Posso pedir um adiamento de 2 semanas. Mas isso nos colocaria ao dia 26, o dia depois do Natal. Bem, isso seria apropriado. Um presente de Natal atrasado para o povo de Minnesota. Reverendo Riggs, você viveu e trabalhou entre essas pessoas por muito tempo. Você conhece seus rostos e nomes. Quero que você se certifique de que os 39 certos estejam na forca. Não vai ser fácil. Muitos dos nomes são iguais ou soam iguais. Cada índio recebeu um número no julgamento, mas ninguém lembra qual número foi dado a qual índio. Estou convicto que você vai resolver isso. Apenas tenha certeza de que são 39 na forca. E o lado espiritual deles? Vou garantir que os homens de batina tenham acesso aos prisioneiros. E eu estarei declarando lei marcial. Nós teremos a ordem, sim. Graças a Deus. Nunca parei de orar. Nunca perdi a esperança. Minhas preces foram atendidas. Engraçado que foram os índios que nos salvaram. Soldados tolos é como os chamavam. Bem, espero que tenhamos pegado os certos. Eu não fiz nada. Não matei ninguém. Silêncio. Morra como um valente Dakota. Matamos centenas de brancos. Sabíamos o preço da derrota. Agora é hora de pagar com nossas vidas. Mankato, Minnesota. 26 de dezembro de 1862. Dakota Makoche, oe que chezapero, Eashwashagya, Naujepeke, Echaero. Diga à minha mãe que salvei a vida da senhora Wakefield. Agora ela viverá e eu morrerei. Por aqui. Quer dizer alguma coisa? Estou morrendo sem nenhuma razão. Eu queria de ter matado todos vocês. Enforquem todos! Enforquem todos! Algumas palavras finais? Danem-se vocês todos! Eu deveria ter matado mais! Enforquem todas! Enforquem todas! Não! Não, não.
Enforquem todos! Enforquem todos! Enforquem todos! Enforquem todos! Enforquem todos! Enforquem todas! Eu os odeio. Você foi condenado à morte. Você será publicamente enforcado até a morte. Você foi condenado à morte. Você será enforcado até a morte. Capitão Dooley, à sua disposição, senhor. Isso é por minha esposa Laura e meus filhos. O que aconteceu em Mankato, Minnesota, deu início a 28 anos de guerra nas pradarias do Oeste. O enforcamento dos 38 é a maior execução em massa da história americana. Suas consequências ainda são sentidas ainda hoje. As feridas ainda estão vivas. O nome de Chaska foi confundido com outro prisioneiro Dakota, Chaskadon. Chaska foi enforcado por engano. Em troca do adiamento de sua sentença de morte, Joe Godfrey testemunhou contra outros Dakota.
Mitakoye pe chaya peshniwo wana wakia erektero